Hoje vamos falar um pouquinho de cura, de milagre, vamos falar de encontro maravilhoso, vamos falar de transformação de vida, vamos falar um pouquinho de do que Jesus já fez na nossa vida, já fez na minha vida. Eu creio que já fez muitas coisas também na sua, e o Senhor continue fazendo a maravilha acontecer sobre o nosso meio. Quero estar lendo aqui no versículo 32 do capítulo 9, que diz assim: Aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te, faz a tua cama. E logo se levantou. Amém? Vou estar orando aqui, irmãos. Também feche os seus olhos e fale com o nosso Deus neste momento. Querido Deus e eterno Pai, eu creio que o Senhor tem algo a falar conosco através da Tua palavra, que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, derramar sobre nós a Tua bênção e a Tua bondade nos alcance cada dia, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se, fica à vontade, na casa do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus aqui neste capítulo do livro de Atos, capítulo 9, versículo 32, fala a respeito de um homem. Podemos ver na leitura que acabamos de fazer que Pedro, em uma das suas missões, Pedro era um evangelista, era um apóstolo que levava a palavra de Deus e ele se despontava. Hoje nós tivemos um ensinamento maravilhoso em relação à vida de Pedro. Em relação também toda a sua mudança de caráter, as suas características antes e depois. Eu quero falar um pouquinho também, irmãos, aproveitando esse gancho da escola bíblica dominical, pastor, quando o pastor estava ensinando ali, dando ali a sua contribuição na lição da escola bíblica, eu falei: Jesus, o Senhor está pregando tudo o que eu iria pregar. Mas, irmãos, que bom que é que o povo estava dividido entre as salas, né? Mas agora, para a honra e glória do Senhor, o bom que está todo mundo aqui unido e junto para ouvir a palavra de Deus. E eu falei: Senhor, mas como as mudanças acontecem na vida da gente quando conhecemos a Cristo? As características que antes tivemos é muito diferente da que temos hoje. Se cada um de nós que estamos aqui, irmãos, que se nós formos fazer uma análise da nossa vida, uma retrospectiva da nossa vida anterior e a nossa vida hoje, é muito diferente, é uma mudança muito brusca, muito radical, e a mudança para melhor. Eu creio que cada um, se formos perguntar aqui, tanto aqui nesta reunião como em outras, perguntar a vida das pessoas como era e como é hoje a sua vida, com certeza ele vai dar graça, ele vai agradecer, ele vai ser grato ao Senhor pela mudança que ele teve na sua vida, no seu comportamento, no seu trabalho, no seu relacionamento com a sua família, em todos os aspectos, irmãos. É uma mudança muito boa, muito boa. E nós podemos ver na vida de Pedro que antes Pedro era extremamente era explosivo, vamos dizer assim, pessoas que ele não tinha muita paciência, né? E
E quando ele se converteu, realmente ele andou 3 anos e meio com Cristo, e após a sua conversão, realmente, após o Espírito Santo ser batizado pelo Espírito Santo de Deus, ele mudou totalmente o seu comportamento, o seu jeito de agir com as pessoas, o seu comportamento mudou totalmente. E aquela notícia em relação à vida de Pedro, o comportamento de Pedro, ela se espalhou por toda aquela região. O seu testemunho foi maravilhoso. Irmãos, que eu aprendi muito com esta palavra é que nós, como seguidores de Cristo, nós que levantamos a nossa mão um dia, alguém falou do amor de Deus, falou da palavra, como alguém também falou para Pedro, este alguém foi o próprio Jesus. Diferente de hoje, irmãos, nós falamos, transmitimos a palavra de Deus através da Bíblia Sagrada. O Senhor, ele nos usa como canal de bênção para falar para outras pessoas, diferente de Pedro. Pedro, ele teve um acompanhamento especial, diretamente com o Filho de Deus. Aleluia, isso é maravilhoso. O seu aprendizado durante os 3 anos e pouco, 3 anos e meio com Jesus. Mas não era fácil, irmãos. Nunca foi fácil viver o Evangelho. Nunca foi fácil e nem será fácil. O próprio Jesus falou que no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Há muitos podem pensar que ser cristão é mar de rosa, é tudo maravilha. Quando nós não conhecemos realmente o verdadeiro cristianismo, nós pensamos assim, olha para a vida da pessoa e fala, aquela pessoa não tem nenhum tipo de problema. Aquela pessoa não tem adversidade, ela não tem luta. Irmãos, é engano. O próprio Jesus falou que no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Teremos luta, teremos perseguição, teremos todo tipo de adversidade que você imaginar, teremos. Irmãos, você pode estar imaginando, puxa, mas estamos dentro da igreja e temos que passar por tudo isso. Irmãos, será que nós somos melhor do que o próprio Jesus Cristo? Não, né? Claro que não. Se o próprio Jesus Cristo, como Filho de Deus, desceu à terra, sem nenhum pecado, sem fazer mal a ninguém, ele sofreu todas as perseguições, sofreu as lutas e foi crucificado. Veja só. Então, irmãos, prepara os lombos, que muitas coisas virão ainda sobre nós. Mas nós temos que estar firme. A nossa casa, ela tem que estar edificada na rocha. Essa rocha é Jesus Cristo, a palavra de Deus. Quando nós estivermos com a nossa casa espiritual edificada na rocha que é Jesus Cristo, essas adversidades vêm sobre as nossas vidas, mas o Senhor nos ajuda a vencer cada uma delas. O Senhor nos ajuda, irmãos. Continue firme na presença de Deus. Não deixe que a sua casa venha a ser abalada. Nunca edifique a sua casa na areia, porque pode vir o vento e demolir ela. Permaneça com a sua casa na rocha, que é Jesus Cristo. Amém? E nós podemos ver, irmãos, que voltando à mensagem de Pedro, quando ele chegou ali na casa daquele homem chamado Enéas, ele deparou com uma situação muito difícil para aquele homem. Ele estava há 8 anos sem poder se locomover. Muitas vezes, irmãos, o adversário, ele põe na nossa mente que nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Talvez tenha passado por a mente daquele homem que estava enfermo, que estava paralisado ali, já havia algum tempo. 8 anos não é 8 dias, é muito tempo, irmãos. 8 anos é muito tempo para você estar paralisado ali sem ter condições nenhuma de se locomover de um lugar para o outro.
mas eu creio que o Senhor, Ele tem um propósito na nossa vida. Se você tem pensado que o Senhor, Ele não está cuidando de você, talvez você esteja enganado. O Espírito Santo de Deus, Ele te diz, espera mais um pouquinho. Aquele homem teve que esperar 8 anos ali para a sua vida ser moldada totalmente. Aquele homem estava paralítico, sem nenhuma condição. Talvez tinha sido já despachado pela medicina, talvez tinha dado ali uma paralisia, e ele estava sem condições nenhuma. Mas Pedro, irmãos, ele era um apóstolo que eu, sinceramente, ele, na minha concepção, ele se destacou entre os demais. Ele poderia ter os seus defeitos, como todos nós temos os nossos defeitos. Mas uma característica boa que eu sinto que ele tinha, era corajoso, irmãos. Como eu falei na escola bíblica, ele tentava acertar. Enquanto os outros se retraíam, ele ia até a frente e falava. Ele tentava acertar, ele dava um chute dele. Quando Jesus estava ali naquele barco, que eles avistaram ele ali, e Jesus mandou, ele perguntou: se é tu, manda que eu saia daqui caminhando sobre as águas e vá até aonde o Senhor está. E Jesus mandou que ele viesse, que ele fosse até Jesus. E ele começou, do nada ele saiu do barco ali e saiu caminhando sobre as águas, irmãos. É coragem. É corajoso. Ele era uma pessoa corajosa. Só que, irmãos, eu aprendi uma lição muito especial em relação a essa passagem. Que quando Pedro saiu do barco, de encontro até Jesus, ele estava focado em Jesus. O foco dele naquele momento era Jesus. Quando ele começa a andar sobre as águas, olhando para Jesus, ele não afundou, irmãos. Incrível. É incrível, porque a lei da gravidade é você pisar na água e afundar. E Pedro, ele andou sobre as águas. Mas no momento, irmãos, que ele tirou os olhos de Jesus, que ele tirou o foco de Jesus, ele começou a afundar. Ele começou a submergir sobre as águas. E a lição que eu quero passar para a igreja do Senhor, começando por mim, irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, buscando a santidade, buscando cada dia se aproximar de Deus, o Senhor, Ele está nos abençoando, Ele está nos guardando, Ele está nos protegendo, Ele está nos guiando, Ele está cuidando. Mas a partir do momento que nós começamos a nos retrair e querer sair do foco, querer sair da presença, botando defeito em tudo e em todos. Eu não vou naquele trabalho porque lá só tem varões. Eu não vou no culto que só tem varões. Eu não vou no culto que é culto de jovem. Ele começa a sair do foco. Ele começa a ficar fraco, ele começa a ficar retraído. Porque, irmãos, ele começa a sair da presença de Deus. Ele deixa de olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele esquece que foi Jesus que morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados, pela nossa família, para que nós tivéssemos direito de vida eterna. Foi Jesus, não foi José, e nem Maria, e nem João que morreu. Foi o próprio Jesus Cristo. E quando Pedro, irmãos, ele
por algum momento ele deixou de olhar para Jesus, ele começou a afundar, submergir sobre as águas. Mas já estava perto, irmãos. Ele já estava perto de conseguir. Eu lembrei da frase do Mateus: é difícil, mas eu vou conseguir. Se ele tivesse perseverado: é difícil, mas eu vou conseguir. Mateus, parabéns. É difícil, mas eu vou conseguir. Ele tinha conseguido, mas quando ele começou a tirar o foco de Jesus, começou a olhar as ondas que estavam sobre o mar. Irmãos, quando nós começamos a olhar as adversidades que vêm sobre a nossa vida, que são muitas. Quem não tem nenhum tipo de problema, irmão, na vida, esse é privilegiado, viu? Porque são muitos. Mas eu quero dizer para a igreja do Senhor que nós temos que ter a convicção que nada deste mundo, nenhuma enfermidade, nenhum desemprego, nem nada deste mundo pode ser maior do que o nosso Deus. Todas essas coisas diante do nosso Deus, diante do poder do nosso Deus, elas são pequenininhas, elas são minúsculas. É como um elefante junto a uma formiga. São pequenos, irmãos, muito pequeno. Temos que ter a convicção que o nosso Deus, ele é bem maior do que todas as coisas. Vamos sempre ter isso em mente. Aquilo que está afetando a sua vida, o seu relacionamento, talvez dentro do seu lar, na sua família, no seu trabalho, ele é bem menor do que o poder do nosso Deus, que pode mudar as coisas. E voltando ali, irmãos, talvez aquele paralítico estava sem nenhuma perspectiva de vida. Por quê? Já havia 8 anos que ele estava naquela situação. Eu não sei quanto tempo você ainda está, ou já está esperando por algo acontecer sobre a sua vida. Não sei, irmãos. Eu não sei porque eu não sou onisciente. Mas o Deus a qual eu estou pregando nesta noite, Ele sabe. E Ele está sondando os nossos corações nesta hora. Aquele homem estava sem nenhuma perspectiva de vida para andar, para se locomover, para voltar às suas atividades normal, trabalhar, se divertir, talvez jogar bola, não sei, fazer as suas coisas. E interessante, irmãos, que quando Pedro chegou ali e falou: Jesus Cristo, Eneia, Jesus Cristo te dá saúde. Ele continuou, talvez não entendeu, ele continuou ali deitado. Ele continuou deitado. Ele só ouviu: Jesus Cristo te dá saúde. Mas faltava a outra frase, irmãos. E muitas vezes, irmão, como é difícil nós compreender o trabalhar de Deus na nossa vida. O Senhor está falando conosco: levanta. Jesus Cristo te dá saúde, levanta. E ele só levantou quando ele ouviu Pedro dizer: levanta, toma a tua cama, ou toma o teu leito e anda. E ele se levantou. Talvez, irmãos, em algum momento da nossa vida nós nos encontramos prostrados diante de tanta adversidade. Mas Jesus Cristo, Ele quer te levantar nesta tarde. Jesus Cristo, Ele quer retomar o rumo da sua vida, dos seus projetos, dos seus sonhos. Jesus Cristo, Ele está estendendo a mão ali para te levantar. Como fez com Pedro, quando Pedro começou a submergir sobre as águas, Jesus Cristo estendeu a mão e segurou a mão de Pedro, e ele voltou a flutuar sobre as águas, e entraram os dois no barco. Irmãos, segure na mão de Jesus quando você estiver para se submergir. Quando as lutas estiver sobre a sua vida, Jesus Cristo, Ele vai estar sobre
ao seu lado ali com a mão, o seu braço estendido para segurar na sua mão e te ajudar. E muitas vezes nem percebemos, mas o Senhor, Ele está conosco todos os tempos, irmãos. Todo o tempo Ele estará conosco. O Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador, Ele estará conosco todos os tempos, todo o tempo da nossa vida. E quando entraram os dois ali no barco, acabou-se a agonia, acabou-se o vexame, acabou-se o medo. É quando Jesus está conosco, irmãos, nós enfrentamos a luta sem medo, sem nenhum medo de errar, porque o Senhor, Ele está conosco. E quando aquele homem, talvez, voltando aqui para o paralítico, Enéas, e não parou por aí não, irmãos. Jesus Cristo, Ele quer usar o seu povo aqui na terra. Nós estamos falando de uma história que aconteceu há 2000 e tantos anos atrás. Mas eu quero te dizer que o mesmo Jesus que operou na vida de Enéas, Ele opera na nossa vida hoje. Mas temos que dar lugar. Temos que olhar para Jesus, não olhar para as montanhas de problemas que temos, não olhar para o desemprego, não olhar para a enfermidade, não olhar para o nosso vizinho que está nos perseguindo, não olhar para o colega de trabalho que muitas vezes quer puxar o nosso tapete. Nós temos que olhar para Jesus, irmãos. Enquanto nós estivermos olhando para Jesus, nós não vamos submergir em nenhuma adversidade. Enquanto nós estiver focado em Jesus, nós não vamos afundar. E aquele homem, imediatamente, quando Pedro falou, Enéia, talvez olhando para ele assim, falou, Enéia, quanto tempo está nessa cama aí, né? Talvez ele falou, olha, já tem 8 anos. Já tem 8 anos que eu estou deitado aqui nesta cama. Aí Pedro fala, Jesus Cristo te dá saúde. E ele talvez falou o quê? Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te, toma a tua cama. Jesus Cristo quer nos levantar nesta tarde. Jesus Cristo quer te dar saúde. Jesus Cristo quer te dar paz, quer te dar alegria. Talvez o inimigo da nossa alma, talvez o inimigo que estava falando, que estava ali sobre a vida de Enéas, ele estava falando, olha, você não vai conseguir levantar deste leito. É que o inimigo fala na nossa mente. Você não vai conseguir sair deste leito. Você não vai conseguir sair dessas dívidas. Você não vai conseguir a sua casa própria. Você não vai conseguir ter um bom relacionamento com o seu cônjuge. Tudo isso o inimigo fala. O seu marido não vai parar de beber. O seu marido não vai parar de usar droga. Tudo isso o inimigo fala. Mas, irmãos, creia que o Senhor Jesus, Ele fala totalmente o contrário. Jesus Cristo fala, você vai conseguir, é difícil, mas você vai conseguir. Você vai se libertar, a sua família vai ser livre, você vai ser liberto, você vai ser bem-sucedido, você vai terminar a sua faculdade, você vai ser bem-sucedido no mercado de trabalho, você vai ser bem-sucedido no seu relacionamento. Jesus Cristo, Ele diz totalmente o contrário do inimigo. O inimigo, ele fala, olha, Enéas, sem chance. Sem chance, Enéas. Sem chance, Enéas. Você não vai conseguir sair daí. E Pedro chegou e... Irmãos, tem pessoas que chegam do nosso lado, pessoas que chegam para nos abençoar. Tem pessoas que chegam ao nosso lado, irmãos, pessoas totalmente guiadas pelo Espírito Santo para abençoar a sua vida.
Não pense que não é diferente hoje, irmãos. Eu já recebi tantas bênçãos por pessoas ali que o próprio Deus, eu creio, tenho a convicção que foi enviado de Deus para abençoar a minha vida. E eu não sou melhor do que você. Nós somos iguais diante de Deus. O Senhor também está preparando alguém para chegar até você e estender a mão. O próprio Jesus Cristo, ele estendeu a mão, mas hoje, irmãos, ele usa as pessoas, usa os seus filhos aqui na terra para abençoar o seu povo. E naquele momento Enéas foi abençoado. E os feitos de Pedro, irmãos, através de Jesus Cristo, Pedro foi muito longe. E o que eu quero aconselhar a igreja do Senhor, para começar por mim, que cada dia nós busque a santidade, busque a presença de Deus, que o Senhor vai trabalhar através da nossa vida, vai abençoar pessoas. Através da minha vida, da sua vida, através da sua família, pessoas vão ser alcançadas. Através da minha vida, da sua vida, pessoas vão ser libertas do vício. Através da minha e da sua vida, pessoas vão ser libertas do alcoolismo. Irmãos, é o Senhor, Ele vai nos usar. O que estamos fazendo aqui na terra, irmãos? Jesus Cristo, Ele morreu, ressuscitou, está ao lado do Pai, está contemplando tudo isso. Mas Ele vai usar você para ser um canal de bênção aqui na terra, irmãos. Se prepare. Se prepare, o Senhor está preparando alguém para andar com você, para estender a mão e falar: olha, levanta daí. Talvez o inimigo, como falava na vida de Enéas ali, você não é capaz de levantar. Colocou aquela enfermidade, aquela paralisia ali. Irmãos, tem hora, tem momento da nossa vida que nós estamos totalmente paralisados. O inimigo, ele quer nos prender. Olha, você não vai conseguir, o seu ministério não vai fluir, a sua vida financeira não vai fluir, o seu casamento está falido, não vai conseguir. É tudo isso, irmãos. O inimigo, ele coloca, mas Jesus Cristo, Ele quer te dar vitória. E Ele fala: você vai conseguir. Estende a mão e você levanta e começa a caminhar. Começa a ter a convicção que o Senhor estará com você. E o interessante, quando correu aquela notícia ali, que fala que Pedro estava num determinado lugar, e a notícia correu para outros lugares. Fala: olha, veja só, a história de Dorca, irmãos, tinha uma discípula chamada Tabita, que traduzido se chama Dorca. E era muito... Essa pessoa era nota 10 dentro do ministério, dentro da igreja. Ela fazia tanta coisa em prol do reino, em prol da igreja. Ela ajudava bastante. Mas também o inimigo colocou uma enfermidade sobre ela e ela chegou a óbito. E quando ela chegou a falecer, falaram: olha, Pedro está lá em Lida, ou é Jope? Fala as duas cidades aqui, é Lida e Jope. Estava em Lida, Pedro estava em Lida, e a história diz que Dorca estava em Jope. Era um pouco distante, mas dava para ir a pé. Naquele tempo era difícil, irmãos. Hoje, para nós ir na estação Primavera, temos que pegar um ônibus. Naquele tempo era no pezão. Opa! É quantas horas a pé? 8 horas a pé. Meu Deus, aqui nós anda 10 minutos, já chega lá cansado, né? Na estação, sobe a escada do trem ali correndo, chega com a língua de fora lá em cima, pega o trem e chega cansado. Irmãos, hoje, infelizmente, eu acho que é alimentação, viu, irmãos? Eu atribuo tudo isso à alimentação. Nós comemos muitas coisas que talvez não sustentam.
Aí mandaram duas pessoas lá, falaram, olha, chegaram até Pedro e falaram, olha, talvez Pedro falou, olha, acabei de levantar um aqui, e já chega uma notícia dessa, mas Pedro, ele não mediu nenhum esforço. Irmãos, nós não temos que medir esforço para abençoar alguém. Uma certa feita, eu estava lá eu só vou contar aqui um testemunho bem pequenininho e volto para a mensagem correta. Aleluia. Glória a Deus. Já é o barulho do arrebatamento, pode deixar. Aleluia. Irmãos, e quando eu estava ali na minha casa, já era por volta de meia-noite e meia, e chegou uma pessoa batendo no meu portão e falando, olha, você tem que ir até a casa de fulano que lá o negócio está feio. Já chamaram o Ciclano e Beltrano e o ABC inteiro e ninguém tem coragem de ir. Eu falei, rapaz, eu acho que você bateu na porta errada, viu? Eu também não tenho coragem não. Mas não foi isso que eu falei, irmãos. Falei, vamos lá agora. Pedro, irmãos, ele tinha essa característica. Quando os dois chegaram ali e falaram, Pedro, olha, Dorca acabou de falecer. Ela morreu. Opa, Enéia já levantou, já tinha tomado um banho, já tinha tomado café, já estava andando para lá e para cá, louvando a Deus e bendizendo pela maravilha que o Senhor tinha feito na vida dele. Irmãos, uma coisa temos que ser, grato a Deus. Se o Senhor te levantou, se o Senhor te livrou, se o Senhor te abençoou, seja grato a Ele. Seja grato, não esqueça da gratidão. Seja grato ao Senhor. Irmãos, eu peguei o carro e saí ali, eu chamei uma companheira que o próprio Jesus Cristo falou, olha, nunca anda sozinho, sempre anda de dois. A Vanessa estava lá na minha casa, eu falei, Vanessa, vamos ali. Chegamos lá, rapaz, o negócio estava feio mesmo, bem que o cara falou. Tinha uma pessoa que estava flutuando sobre a cama. Ela subia, parece que tinha um imã no teto da casa que levantava ela. Demônio puro, irmãos. E nós começamos a orar e expulsar aquele demônio. E em questão de poucos minutos, aquele maldito foi embora. E nós voltamos para casa. Irmãos, não temos que medir esforço. Irmãos, eu não posso ir. Pedro era totalmente, bem... Ele interagia. Ele ia mesmo. Falava, quando chegou a notícia, vamos até lá. Chegou lá, irmãos. Voltando aqui para a palavra, aconteceu naquele dia que enfermando ela morreu. Então, deram um banho nela, né? Na mulher, ela depois de morta. E provavelmente a casa era de 2 andares, que fala, olha, levaram ela e colocaram num quarto alto. Ou seja, hoje é normal, né? Nós ter o primeiro e o segundo piso, o terceiro, o quarto, até muitos pisos. E colocaram ela ali no quarto, deram um banho nela, prepararam tudo e mandaram chamar Pedro. Pedro, quando chegou, viu aquele alvoroço, falou, olha, irmãos, naquela época tinha muita viúva, o povo, os maridos morriam muito e ficava aquelas viúvas, elas se juntavam e começavam a desenvolver trabalho, costura, fazer um artesanato, essas coisas. E estava ali aquelas mulheres que era companheira de Dorca, elas estavam chorando ali, se lamentando porque ela havia falecido. E eu volto a atribuir, irmãos, os pensamentos negativos na nossa vida. O inimigo, ele tenta colocar os pensamentos negativos, pensamento de, você não vai conseguir. Talvez ali, as pessoas estavam chorando ali, aquela mulher deitada ali naquela cama, mas o encontro estava para se
estava para acontecer o encontro de Pedro, que já havia levantado o paralítico. Pedro, os seus feitos já estavam correndo em toda aquela região, e quando Pedro foi batizado com o Espírito Santo, a sua vida mudou, e ele, no primeiro sermão que Pedro esteve fazendo ali, já de cara já se converteram 3.000 almas, no segundo já se converteram 4.000 almas. Veja só, olha, Pedro, talvez nos nossos dias nós iríamos falar assim: olha, Pedro é o cara, viu? Chama Pedro, porque se com Pedro não levantar, só Jesus. Mas o interessante é que Pedro estava sempre com Jesus e Jesus sempre com Pedro. E ele chegou ali, irmãos, levaram ele até lá e falaram: ó, sai todo mundo, não quero ninguém aqui fazendo chororô, barulho. Neste momento é hora de se concentrar. Irmãos, tem hora que precisamos ter uma intimidade com o nosso Deus. E Pedro falou: olha, desce todo mundo, para com esse chororô aí, que eu vou neste momento falar com Deus, ter uma intimidade com Deus. Tem momento na nossa vida, irmãos, que nós estamos cercados de tanta coisa e nós nos sentimos sem saída na nossa vida. Mas, irmãos, quando nós estivermos assim, temos que fechar a nossa porta, como o próprio Jesus falou, ensinando os seus discípulos a orar, fechar a porta e buscar a presença de Deus, uma intimidade, buscar discernimento, buscar um escape para aquilo que nós estamos vivendo. Já houve momento na minha vida que eu me senti totalmente impossibilitado de fazer alguma coisa que eu estava querendo fazer. E eu, juntamente com a minha família, entrei no quarto, fechei a porta e nos ajoelhamos ali, toda a família, e pedindo a intervenção de Deus. E o Senhor, Ele estava de ouvidos atentos, Ele escutou, irmãos. E a intervenção aconteceu, não passou muito tempo. E eu não sou diferente de você, irmãos. Eu quero te dizer, se você também está esperando algo acontecer que você tanto almeja, tanto espera, continua buscando a presença de Deus, que na hora certa o Senhor vai abençoar a sua vida. E Pedro falou: olha, desce todo mundo, que agora é o momento de intimidade com Deus. Aleluias. Louvado seja Deus. Que coisa linda, né, irmãos? Intimidade com Deus. A Bíblia não fala o que Pedro estava orando ali, mas o seu pedido naquele momento, eu creio que era que aquela mulher, aquela senhora que estava morta, que ela fosse ressuscitada. E o Senhor Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele ouviu a oração de Pedro e aquela mulher foi restaurada. Ela se ressuscitou, irmãos. Ela já havia morrido, mas ela ressuscitou. Talvez aquele povo ali estava na expectativa, ali na parte do piso, e Pedro subiu para o quarto alto, para a parte superior, e talvez os murmuradores falam: olha, Pedro foi chorar ali, mas por que desceu todo mundo? O que ele está fazendo lá em cima? O que ele está fazendo? E talvez houve um silêncio quando Pedro terminou a oração, estendeu a mão sobre aquela mulher, ela pegou na sua mão e levantou. E Pedro desceu, talvez a escada, né? Claro. Se era no quarto alto, tinha uma escada, né, irmãos? Desceu ali de mão dada com Dorca. E aquele povo ali
com seus olhos fitados, eu creio que começou a bater palma e louvar a Deus. Aleluia. Irmãos, temos que ser grato ao Senhor. Temos que ser grato a Deus pelos seus feitos na nossa vida. São muitos. O que o Senhor tem feito na minha vida e na sua vida, irmãos, é coisas grandiosas. É coisas maravilhosas. O Senhor tem feito sobre a nossa vida. Mas, irmãos, talvez você que está nos ouvindo está esperando algo acontecer ainda na sua vida. Irmãos, tenha um pouquinho de paciência. O Senhor prometeu para Abraão que ele ia ser pai de uma nação. Abraão teve que esperar quantos anos, irmãos? Muito tempo, né? A sua mulher retrucava e falava: olha, sei não, viu? Eu já estou com 95 anos. Como é que eu vou dar continuidade à sua descendência? Mas nós temos que lembrar, irmãos, que nós servimos o Deus do impossível. Nós temos que lembrar e ter a convicção que nós servimos o Deus que pode todas as coisas. É o Deus que sabe aonde precisa ser tocado, aonde precisa ser moldado, aonde precisa ser transformado. Nós temos que ter a convicção que nós servimos o Deus que levantou aquele paralítico. Nós temos que ter a convicção que nós servimos o Deus que levantou aquela mulher. Nós temos que ter a convicção de que é o nosso Deus, aquele que nos libertou do alcoolismo, da prostituição, do vício, da droga. É a convicção, irmãos. Temos que ter convicção que o Senhor, Ele está cuidando de nós. E aquela mulher, ela ressuscitou ali naquela hora. E Pedro apresentou ela viva e glorificaram a Deus e bateram palma e louvaram a Deus por aquela bênção alcançada. Louvado seja Deus. Muitas vezes o inimigo da nossa alma, o diabo, irmãos, o mentiroso, aquele que fala na nossa mente e fala: olha, você não vai passar disso aí, você não vai conseguir se levantar. Mas, irmãos, como é que eu consigo escutar isso, irmãos? É através... Pense que o inimigo, ele também tem os seus seguidores. Muitas vezes, as pessoas que não dão lugar a Deus, eles dão lugar a quem? Ao inimigo. Se nós não dermos lugar a Deus, com certeza há brecha para o inimigo. E tem um ditado que fala que mente vazia é oficina do... Olha, até as crianças sabem. Glória a Deus por isso. Mente vazia é a oficina do diabo. É isso mesmo, criança. Temos que ocupar a nossa mente com as coisas do alto. Temos que deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida, para que a nossa mente nunca fique vazia. E o inimigo, ele usa pessoas. Ah, mas como é que o inimigo... Mas ele usa pessoas. Fala: olha, sei não, viu? Eu acho que essa promoção aí que você está esperando no seu trabalho, sei não, mas eu ouvi, ele já fala, sabe? Olha, eu ouvi aí, sabe? Mas eu não vou falar quem. Mas sei não. Mas, irmãos, continue buscando, continue tendo a convicção que o nosso Jesus, ele fala totalmente o contrário do inimigo. Ele fala: olha, você vai conseguir, persevera, você vai conseguir. Ah, você não vai conseguir a sua faculdade, você não vai conseguir se promover, comprar a casa própria, seu carro que tanto sonha. Você vai conseguir, irmãos, você vai conseguir. Temos que ser perseverante. Quando eu aceitei Jesus, isso há 18 anos, já fazia quase 20 anos. Eu estava morando no Cocaia e eu ia para a igreja a pé, irmãos, na chuva, na garoa. Naquele tempo era um frio terrível e eu falava: Senhor,
Eu falava assim, né? Eu preciso um guarda-chuva de pneu. É um carro. E porque o carro, você vai na chuva, não consegue, não se molha nem nada. Eu falava, Senhor, eu preciso. E o tempo foi passando, irmão. Foi passando. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam no nosso dia, mas é tudo no tempo de Deus. E o tempo foi passando, irmãos. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu sou meio, não penso muito para fazer as coisas, né? Eu sou meio compulsivo, que nem Pedro, né, pastor? Pedro não media esforço, não. Quando Jesus foi preso ali, que levaram ele, Pedro já arrancou a espada, já arrancou a orelha do soldado. E Jesus pegou a orelha e colocou no lugar de novo. Rapaz, então, voltando à minha pessoa, eu tenho meus guarda-chuva de pneus, né? Graças a Deus, o Senhor, Ele tem me abençoado, irmãos. O Senhor, Ele tem prosperado sobre a minha vida. Quando só para aumentar a fé dos nossos irmãos, quando eu entrei no Evangelho, eu acho que eu tinha um espírito, pastor, um espírito de cigano. Nada contra o cigano, sabe? A vida deles é um dia num lugar, um dia no outro, um dia no outro. E eu acho que eu puxei um pouquinho a meu pai. Meu pai gostava de mudar. Quando ele estava se enraizando num lugar, ele falava, olha, arruma tudo aí, nós vamos embora. Vende tudo, vende a casa, prestação, vende tudo, vende sítio, vende o que tiver. Vamos embora. E eu acho que eu crescendo, vendo aquilo, quando eu casei, e a mulher também foi no mesmo embalo, né? Porque ela não queria ficar para trás, né? Ela falava, olha mulher, vamos mudar daqui, que aqui não tá bom, vamos mudar. E eu ficava mudando de um canto para outro, passava 2 anos num lugar, 3 em outro, 5 em outro. Já morei quase no Brasil inteiro. Mas conhecimento da palavra nenhuma. Talvez se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, irmãos. Quando eu adquiri o conhecimento da palavra de Deus, quando eu comecei a focar em Jesus, as minhas raízes foi se aprofundando na terra. Aleluias. Glória a Deus. Quando eu comecei a ouvir a palavra de Deus e entender e olhar e focar para Jesus, e eu ouvia falar que Jesus, ele tinha o poder de abençoar, ele tinha o poder de moldar o caráter do homem, e eu precisava muito. Quantos não precisavam? Muitos. E eu comecei, as minhas raízes começou a se aprofundar na terra. Eu comecei a regar aquela semente que foi semeada no meu coração, a palavra de Deus. E o Senhor, ele foi acrescentando as bênçãos sobre a minha vida. E para a honra e glória do Senhor, hoje eu não tenho que reclamar. Eu sou grato a Deus, porque eu tenho uma família abençoada. Eu tenho as minhas coisas, tenho meu carro para andar para a igreja. Falava, Senhor, eu preciso. Irmãos, já teve ano que eu troquei de carro 2 vezes. Eu sou meio doido, sabe? Quando eu ponho uma coisa na cabeça, falo, olha, eu vou trocar e pronto. A mulher, eu saio com o carro, quando chego com outra, ela fala, olha, você não tem jeito, né? Eu falei, só Jesus na causa. É só Jesus, irmãos. Tá falando ali, né? Deus vai mudar o quadro. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso é que quando nós realmente focar em Jesus, a nossa vida vai mudar. Porque quando eu conheci a palavra, daí pra cá já tem 20 anos que eu moro aqui em São Paulo. Era um lugar que eu não queria vir nem a passeio. O meu irmão morava aqui e falava, Ivan, vem para São Paulo. Eu falava, não, São Paulo é muito violento, eu não pretendo ir para aí. E eu vim para passar 6 meses aqui, fazer um curso técnico, irmãos, e nessa brincadeira já tem mais de 20 anos. As minhas raízes já se aprofundaram aqui nessa terra. Mas o que eu sou grato, irmãos,
não só por a permanência aqui nessa cidade de São Paulo, mas como a permanência no Evangelho de Cristo. Como o Senhor me sustentou na presença de Deus diante dos obstáculos que foram muito. Vieram enfermidade, vieram desemprego, vieram tudo. E eu, como aquele via falar no vento, no crente palmeira, e o vento bate assim, leva ela lá embaixo, ela volta de novo e fica de pé. Irmãos, temos que permanecer na presença de Deus. As nossas raízes espirituais, elas têm que estar fincadas na rocha que é Jesus Cristo. E eu quero finalizar aconselhando a igreja do Senhor a não sair do foco. O apóstolo Pedro, depois da sua conversão, ele muito tempo ele andou com Jesus, mas ele não, sabe, ele tinha sangue no olho, ele não levava desaforo para casa. E após o batismo com o Espírito Santo, a sua vida mudou. O que eu quero te aconselhar também, busque o batismo com o Espírito Santo. Busque cada dia a santidade de Deus. Busque cada dia se aprofundar nas riquezas da palavra de Deus, no conhecimento da palavra de Deus. Que quando assim você você estiver focado em Cristo, a sua vida ela vai ser mudada. Como o Senhor mudou a minha vida. Mudou a vida de Enéia, mudou a vida de Dorcas, que estava morta. O inimigo fala, olha, você é daí para a panela, né? O velho ditado que diz, olha, daí você não vai conseguir não. Vai conseguir. Mas o Senhor, Ele te diz, você vai conseguir ser feliz. Você vai conseguir ser bem-sucedido. Você vai conseguir se levantar. Você vai conseguir a caminhar. Você vai conseguir a se reerguer na presença de Deus. Muitas vezes estamos abatidos, cansados, oprimidos, o inimigo falando na nossa mente, você não vai conseguir. Mas o Senhor, Ele te diz, fica firme, persevera, busca a presença, busca a santidade. E o Senhor está com a mão estendida para te ajudar a levantar e caminhar.